Olá, eu sou o professor Rui Badaró e estamos no quarto Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje, pessoal, recebo um dos nomes mais respeitados do direito internacional brasileiro, o estimado professor Humberto Thierry Júnior. Ele é mestre, doutor e livre docente em direito internacional pela USP. Master of Philosophy pela Nottingham University. Ele é professor titular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, que dirigiu entre 2013 a 2017. Foi professor visitante na Université de Paris, na Panthéon-Sorbonne, em Buenos Aires, em Pádua, e atua também como consultor jurídico. Tenho a certeza que é uma das vozes mais autorizadas do país para o tema de hoje. Professor Humberto, seja muito bem-vindo. E para contextualizarmos o tema, esse tema de hoje deixou de ser uma hipótese de seminário, de congresso, para se tornar a descrição do tempo presente. A arquitetura multilateral erguida no pós-45, ONU, Bretton Woods, OMC, atravessa não uma crise conjuntural, mas, creio, estrutural. A pergunta já não é como aperfeiçoar a ordem liberal internacional, e sim se ela sobreviverá e sob qual desenho. O sintoma mais eloquente é a OMC. O seu órgão de apelação está paralisado desde 2019 pelo bloqueio dos Estados Unidos à nomeação de julgadores. A 14ª ministerial em Yaoundé, em março de 2026, agora, terminou sem declaração final, escancarando a fratura norte e sul, se é que podemos falar em uma fratura dessas. Por trás da paralisia técnica, há uma fratura geopolítica. Sob o segundo mandato de Trump, os Estados Unidos questionam os próprios fundamentos do sistema, inclusive a cláusula de nação mais favorecida, sem a qual não há multilateralismo real. Esse vácuo, pessoal, não fica vazio, consolida-se em uma ordem multipolar. Os BRICS ampliados, sob a presença brasileira, defendem abertamente a multipolaridade contra o America First. E a disputa não é só econômica, é normativa. Quem escreverá as regras da inteligência artificial e da economia digital? Para o Brasil, o reordenamento é risco e oportunidade. De um lado, o tarifaço norte-americano, instrumentalização política do comércio; de outro, o acordo Mercosul-União Europeia e a diversificação de parcerias como ativo estratégico. É nessa fronteira entre a ruptura do que ainda não morreu e a reconfiguração do que ainda não nasceu que se desenvolve a conversa de hoje. Professor Humberto, muitíssimo obrigado e peço desculpas por me alongar nessa apresentação. A palavra é toda tua. Muito bom dia, professor Rui. Muito obrigado pelo honroso convite que me fez. É um enorme prazer estar aqui para debater essas ideias tão bem apropriadamente expostas pelo professor Rui, que já facilitou a minha tarefa, né? Porque, como ele bem disse, não se trata mais de uma hipótese, né? Como até pouco tempo se imaginava, mas é uma realidade que tem afetado o comércio global, na prática, produzindo efeitos deletérios para o sistema internacional como um todo. Então, a ideia que eu tenho, um título, tratar da ruptura dessa ordem internacional e da sua reconfiguração, né? Eu gostaria de sumarizar o pensamento subjacente a isso com a seguinte frase. Primeiro, não podemos ser saudosistas, né? Ingênuos, né, e saudosistas, imaginando que a ordem, tal como concebida desde o sistema GATT em 47 até o início de 2025, vai voltar. Não vai voltar, né? Ao mesmo tempo, não podemos ser totalmente pessimistas, imaginando também que nada será construído no lugar. Então, não, a minha exposição procura esse equilíbrio. Quer dizer, nós, de fato,
temos alguma coisa, como disse o premier do Canadá, que realmente não tem volta, mas que, de alguma maneira, resiste e indica os caminhos para uma solução dessa questão. Então, em primeiro lugar, a ideia é mostrar como se deu essa ruptura, né, da ordem internacional, depois entendê-la sob o prisma da geoeconomia. A geoeconomia é a utilização de instrumentos econômicos para a realização de finalidades, concretização de finalidades geopolíticas. Então, foi um ferramental de análise que eu encontrei, tendo estudado muito a respeito nos últimos meses, que nos permite verificar sem eh, eh, idealismo, né, o que foi a ordem internacional, que já encontrou sua ruptura, e como se desenrolam os acontecimentos hoje. Ou seja, o que acontece é que nós passamos de uma ordem internacional baseada em regras, e aí, como bem disse o professor Rui, regras do multilateralismo, eh, cujos fundamentos, né, o fundamento principal era o princípio da não discriminação, consubstanciado no artigo 1 do GATT, na cláusula de nação mais favorecida, no artigo 3 do GATT também, mas principalmente, que era o pilar, digamos assim, do multilateralismo, né? Quer dizer, é, todas as preferências, todas as outorgas e concessões outorgadas no âmbito do GATT, do OMC, de uma parte, a outra seriam automaticamente estendidas às outras. Então, isso foi o pilar, né, a mola mestra do sistema multilateral. Então, isso tinha, digamos, as premissas, né, era baseado nas premissas do liberalismo, do neoliberalismo, ou seja, a liberalização do comércio, a cooperação, a interdependência, né, a integração em cadeias globais de valor, sobretudo, o respeito à soberania. E, partindo de uma leitura, que eu vou explorar um pouquinho mais, geoeconômica, se percebe hoje que o objetivo do comércio internacional não é mais a abertura de mercado, a liberalização do comércio, a cooperação, muito pelo contrário, né? A política estabelecida pelo governo Trump traz o retorno de um nacionalismo exacerbado, protecionismo, né? Uma desconsideração total por um princípio básico do direito internacional, que é o da cooperação, em uma palavra, enquanto nós, na ordem desfigurada, desconstituída, rompida, nós tínhamos a ideia do comércio funcionando para algo que pudesse beneficiar todos os países, aqui não há qualquer preocupação no sistema adotado pelos Estados Unidos em que haja um jogo de ganha-ganha. Simples, é um jogo de ganha e perde, onde eles sempre pretendem ganhar, né? Então, nós falamos hoje de nacionalismo, algo que era abominado. Eu vivi muito isso na primeira década desse século, quando, levando a visão para o exterior de um país em desenvolvimento, dizia que era preciso que os países em desenvolvimento pudessem ter maior flexibilidade na aplicação de certos acordos, né? E por isso precisavam de um policy space, quer dizer, um espaço para fazer políticas públicas. E me lembro muito bem quantas vezes, isso em 2007, 2008, 2006, lá em Genebra, participando de reuniões paralelas na MC, eu quase era escorraçado da sala
porque eu falava em policy space. E aí diziam, mas isso é algo antigo, é da década de 60, 70, mas realmente tem algo errado com a MC, mas e que impede os países de utilizarem certos instrumentos de política pública, como, por exemplo, conforme a, a- as análises que foram feitas em relação a vários países, né? No caso do Brasil, estabeleceu-se primeiro essa tarifa recíproca de 10%, não é? Com base num critério que não foi adotado só em relação ao Brasil, não é? Primeiro, para tentar dizer, olha, aqui agora todo mundo vai pagar imposto, e segundo, as tarifas adicionais, que no caso do Brasil chegaram a 40, mais 40%, e nós chegamos a 50% de tarifas aplicadas nos Estados Unidos ao Brasil. Ao longo do tempo, foi se percebendo que alguns produtos deveriam ficar de fora dessa taxação nos Estados Unidos, porque se começava a perceber o aumento da inflação nos Estados Unidos, produtos como café, suco de laranja, carne, etc. Então, houve, digamos assim, negociações para que esses produtos pudessem estar fora dessa lista, não é? Eh, com muitas exceções, né, como a gente foi verificar no tempo, mas você pensar na aplicação de uma tarifa de importação de 50% seria algo, ainda mais para um país como o Brasil, que sempre teve déficit comercial com os Estados Unidos. A partir daí, vimos a aplicação de tarifas recíprocas, tarifas adicionais, para a China, né, o pano de fundo, digamos, dessa nova concepção dos Estados Unidos obviamente, a briga pela hegemonia tecnológica sem dúvida nenhuma, inteligência artificial. Então, quer dizer, a rivalidade com a China, isso sempre foi um combustível, né, para finalmente a adoção dessa política unilateral, de unilateralismo dos Estados Unidos, né? Então, isso, na verdade, com a China foram idas e vindas de tarifas e retaliações, inclusive, o que a maioria dos países, ex-parceiros, né, dos Estados Unidos, aliados, não pôde fazer. Então, na verdade, tentar negociar acordos com eles para redução de tarifas, e a ideia era seguir, digamos assim, com redução dessas tarifas, sob a condição de que os Estados Unidos pudessem ter acesso ao mercado desses países e mais ter alguma vantagem específica, eu vou mencionar logo adiante, né? Em termos de investimentos nos Estados Unidos. Então, isso foi sendo consolidado com diferentes etapas e envolvendo diferentes países, é, a própria União Europeia, né, que, que foi também sobretaxada, quer dizer, isso na época causou certo escândalo no mundo, porque sempre foi, né, o parceiro histórico e tradicional dos Estados Unidos, então isso se rompeu porque foram aplicadas tarifas. A União Europeia pensou no momento em retaliar, não é? Então, tudo isso é o cenário de destruição, de ruptura da ordem internacional. Você olha para ela, você olhava para ela tentando entender, né? E aí várias, né, várias posições a respeito do assunto sobre a sanidade do presidente Trump, mas como a gente procura mecanismos científicos, instrumentos de análise, instrumentos analíticos, a gente vai ver que é uma política que segue um roteiro e que tem na geoeconomia o seu embasamento. Então, isso tudo provocou
no primeiro momento, como eu dizia, o estarrecimento, né, do mundo, e depois o que se verificou foi uma reação, inclusive, no primeiro momento, por parte de instituições dos Estados Unidos, alguns tribunais de comércio, começaram a ver que a aplicação impositiva, a aplicação unilateral de tarifas, excedendo qualquer critério mais rigoroso, talvez não fosse legal do ponto de vista do quadro regulatório dos Estados Unidos. Então, começou-se a questionar isso, né? E os Estados Unidos, na adoção, né, dessas políticas, se baseou principalmente num instrumento econômico, uma lei de instrumento econômico, o EAPA, em inglês, que, na visão deles, permitia a adoção dessas tarifas, não é? E isso foi questionado num tribunal comercial, eh, depois que considerou ilegais essas tarifas impostas pelos Estados Unidos e teve um tribunal de comércio que na realidade, não corroborou claramente a posição desse tribunal, digamos assim, de instância inferior, até que a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou essa lei, não é? Que é o Ato de Comércio de 1974, sendo aplicada ilegalmente, tá? À medida que ela tinha sido concebida para ser adotada em situações emergenciais e que, de alguma forma, pudessem colocar a segurança, né, dos Estados Unidos em risco. E aí, uma outra palavra-chave dessa política dos Estados Unidos. Em vez de nós termos, não é, a cooperação, nós temos a liberalização do comércio, né, nós temos aqueles princípios que basearam, né, o sistema multilateral de comércio, surge uma palavra que é a palavra-chave, né, quando se olha sob essa perspectiva, já a economia utiliza instrumentos econômicos para atingir finalidades geopolíticas, aqui essa palavra-chave, que é a segurança nacional, se consolida. Então, a segurança nacional está acima de tudo, né? O que importa para os Estados Unidos é que os seus interesses prevaleçam de qualquer maneira, né? Sem preocupação com acordos internacionais, certo? Quer dizer, que prevaleçam, né? Então, aí, a segurança nacional. E hoje, o que é a palavra, que na verdade você tem segurança nacional e parte da segurança nacional é que hoje se chama de segurança econômica. Então, o que importa hoje, né? Porque a segurança nacional um conceito um conceito previsto no GATT, né? 94, no artigo 21. Mas era algo assim que realmente, se olhar o artigo 21 do GATT, é perceber que é algo que trata de situações emergenciais, situações de guerra, etc. E eles começaram a considerar tudo segurança nacional, que é o gênero do qual segurança econômica é a espécie. Então, tudo isso, todo esse esquema, gira em torno da segurança econômica. Então, a lógica não é a lógica do multilateralismo, é a lógica da segurança econômica a qualquer preço. E essa lógica, é, 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 a- de acordo com a Suprema Corte dos Estados Unidos, foi considerada inconsistente com a lei interna, a Lei de Comércio de 74 dos Estados Unidos. Não é? Quer dizer, não é possível
você considerar esse objetivo de segurança nacional, segurança econômica, aplicando tarifas discriminatórias, não é? Porque elas são discriminatórias porque eles adotam as tarifas que quiserem, né? Não existe mais o artigo 2 do GATT, que era a lista de concessões, isso não existe mais, eles aplicam as tarifas indiscriminadamente. Então, isso foi considerado ilegal pelos Estados Unidos, pela Suprema Corte dos Estados Unidos. O que, na verdade, não abalou a, a ambição dos Estados Unidos e sua visão de mundo, porque imediatamente aquelas tarifas excessivas, inclusive a nossa, né, que, com as exceções que havia na lista, era de 50%, tudo volta à tarifa recíproca de 10%, mas elas continuaram a ser aplicadas, não é? Essas tarifas excessivas, por uma seção, a seção 122, né, da Lei de Comércio de 74, quando eu falava da UIEPA, é uma lei à parte, desculpem, e aqui nós estamos entrando na famosa Lei de Comércio de 74. E, com base no artigo 100, na seção 122 dessa lei, ele disse assim, bom, ela permite o alongamento, não é, dessas tarifas por até 150 dias. Esse prazo está se esgotando, mas eles encontraram um outro caminho, não é? E esse é um caminho mais difícil de ser questionado, ou seja, cuja legalidade é mais difícil de ser questionada, que é exatamente a seção 301. Seção 301 autoriza o governo dos Estados Unidos a tomar medidas unilaterais, desde que haja comprovadamente, não é, práticas desleais cometidas por outros estados em relação aos Estados Unidos. Ela é aberta, ela foi usada no passado contra a China, contra a União Europeia, inclusive contra o Brasil. Então, a alternativa passou a ser a seção 301, né? A seção 301, de fato, ela tem conceitos largos e abrangentes, e, portanto, como eu disse, é mais difícil de ser questionado. A partir daí, disse, bom, então, nós vamos é, é, continuar a nossa política com base na seção 301. E aqui, que começou, que foi aplicada, quer dizer, você pode, é, funciona mais ou menos assim, há uma, uma solicitação do governo, né, para que o USTR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, inicie investigações sobre eventuais práticas desleais de comércio, né, praticadas por determinado país. Com isso, foram iniciados diversos processos de investigação contra a China, evidentemente, contra a União Europeia e contra o Brasil. Contra o Brasil, e há todo um procedimento. Primeiro, há uma fase de investigação, em que é dado o direito à parte, né, de se manifestar sobre um relatório preliminar apresentado pelo USTR. Esse relatório, em relação ao Brasil, antes de mais nada, um relatório político, né? É um instrumento de coerção, que é assim que funciona. Quando você não tem uma ordem contida por leis, né, você tem uma ordem baseada no poder e na coerção, né? Então é isso, continua sendo isso. É, e aí acusaram o Brasil de cometer práticas desleais, como, vejam, né, e tem se discutido muito isso na imprensa atualmente, sistemas de pagamento no Brasil, né, como o Pix, isso diariamente.
nós vemos na imprensa, nas mídias, né, em geral, que é justamente uma possível, na visão deles, né, violação da concorrência à medida que isto é um instrumento gratuito, não é? E que impede empresas, né, nos Estados Unidos, né, operadoras de cartões de crédito, de débito, de concorrerem em condições de igualdade, uma vez que elas cobram uma taxa, não é, de quem utiliza, principalmente cartão de crédito, cartão, para que possa ocorrer, não é, possam ocorrer compras e vendas de mercadorias, tudo isso que a gente conhece na prática. A questão, vejam, não é? O que é mais cínico, a questão do meio ambiente, que o Brasil não estaria cuidando do meio ambiente, com desmatamento, quer dizer, o que é um absurdo total, porque é um país que negacionista do ponto de vista ambiental, quer dizer, não se retirou desde o retorno do Trump do Acordo de Paris e realmente investe maciçamente em combustíveis fósseis, né? E, portanto, e outros temas, né, como algumas barreiras não tarifárias, inclusive a própria atuação do Instituto de Propriedade Intelectual, e chegaram ao ponto de, inclusive, ver prática desleal no comércio praticado, né? Isso vai passar para a história como uma das coisas mais absurdas, né? E que é o comércio na Rua 25 de Março, em São Paulo, né? Então, é, é algo. O Brasil apresentou por escrito uma defesa, vale a pena, né? Eu recomendo a quem estiver ouvindo e vendo, é, muito robusta, é um relatório robusto, né? É, combatendo um a um, os pontos mencionados no relatório preliminar da USTR, dizendo que, evidentemente, não há práticas desleais, o PIX não é desleal, é simplesmente algo criado, e que democratizou o acesso da população ao sistema financeiro, né? E quando essa história começou, eu não quis contar, mas porque, para não me alongar muito, quer dizer, ela teve claramente uma conotação política. As trocas de correspondências entre os países, a primeira, veja, professor Rui e eu, como professores de Direito Internacional, jamais havíamos visto algo do tipo, que você, com letras de rapaz, você exige que um país, não é, imediatamente é, interrompa o seu processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, algo jamais visto na história, né? Mas eu, quando li aquilo a primeira vez, e daí isso é o início de uma atuação coercitiva em relação ao Brasil, quer dizer, com um conteúdo claramente político, né? E continua sendo assim, né? Então, esse relatório do Brasil depois houve, e até agora continua ocorrendo, porque é, há audiências públicas, né? E tanto o setor privado brasileiro como o setor governamental tem se empenhado, né? é, em defender o Brasil de acusações absolutamente infundadas de prática desleal, né? E eles utilizaram também, e têm utilizado a seção 301. Quer dizer, é uma forma que eles encontraram de manter, não é, o seu objetivo, que é estritamente de segurança econômica. Eu vejo apenas a questão dos meus interesses, não há, não tenho a menor ideia, nem preocupação, né? Com cooperação, nem com aliados, nem com parceiros. Então,
isso é o exercício claro de poder, coerção, poder, essa ordem que os Estados Unidos têm procurado impor, não é? Ao mundo, não é? A, a própria União Europeia, como eu disse, procurou um mecanismo de retaliação. O Brasil aprovou no final do ano passado a lei da reciprocidade, que permite ao Brasil adotar medidas, não é? Digamos assim, retaliatórias, entre aspas, que não é bem o termo técnico, contra os Estados Unidos, conforme o caso, medidas adotadas por outro país que violem os interesses, né, que afetem, não é, a soberania, o comércio internacional brasileiro. Então, mas é evidente que a aplicação dessa lei não teria um efeito prático, né, na prática, porque, evidentemente, a assimetria, não é, entre Estados Unidos e Brasil é muito grande. Então, mas é um instrumento do qual o governo brasileiro poderia e pode lançar mão. Por quê? Porque, como a mídia tem divulgado, encerradas as reuniões, e já se encerraram essas audiências públicas, agora em julho vai o USTR apresentar o seu relatório final, sugerindo ao presidente Trump que adote tarifas, não é? Que hoje nós temos uma tarifa de 10% e seriam tarifas de 25%, se não me engano, essas, passaríamos para 35% ou algo do tipo. Eu sei que, não, e aí você, no total, e eu vou falar do que também está ocorrendo no momento, no final, se adotadas as tarifas com base na seção 301, nós teríamos 37,5%, mais ou menos, quase 40% de imposto de importação decorrente aí de práticas desleais que o Brasil certamente não cometeu. E aí, o que hoje a gente, professor Rui, a utilização a gente fica escandalizado, não tem, tá? Não existe nada que escandalize mais. Então, agora, o USTR lançou, iniciou procedimentos de investigação contra 67 países, entre os quais o Brasil, acusando esses países de não terem uma legislação trabalhista adequada e usarem, direta ou indiretamente, mão de obra infantil ou utilizando o trabalho em condições similares à escravidão. Tanto, claramente, uma medida que não tem nada a ver, né, com a preocupação dos Estados Unidos com a injustiça social, a desigualdade social, não é? Com a exploração de mão de obra escravizada, mão de obra infantil, absolutamente nada, seríamos ingênuos, né, a acreditar nisso, mas na verdade, para você pegar, no limite, pegar a China, não é? Porque os países importam da China ou de países terceirizados pela China, né, que utilizam mão de obra escravizada. Então, quase todos os países importam do Vietnã e de outros países asiáticos da China. É quase, não é? Quer dizer, na verdade, quando você levanta essa suspeita no seu comércio internacional, você colaborar, não é, com a exploração de mão de obra, no fundo, se vê claramente aí qual é o interesse geopolítico e geoeconômico dos Estados Unidos. É atingir sempre a China, né? Essa é a finalidade.
Então, já notificaram o Brasil, um relatório estapafúrdio, quer dizer, o Brasil segue as convenções da Organização Internacional do Trabalho. É fato que nós eh, eh, temos, né, mão de obra ainda escravizada no Brasil, porque frequentemente vemos essas notícias nos jornais, mas há uma legislação que visa coibir isso. E não é essa a questão. A questão é coibir o Brasil de importar de terceiros que utilizem mão de obra escrava. E aí você faz é, uma análise das alternativas da China, terceirizando outros países que podem utilizar mão de obra escravizada. E esse é o cenário. Então, saíram da aplicação de uma lei, o IEPA, depois, porque a Suprema Corte considerou ah, inconstitucional, e hoje estão utilizando a seção 301, que no próximo mês, agora em julho, né, é, irá, dizer, os resultados virão à tona, e estamos esperando apenas a divulgação desses resultados, vamos ver como o Brasil vai reagir, né? Mas se você pegar, eu lembro, assim, se nós temos 10% no caso da aplicação da seção 301 contra a prática desleais do comércio, nós teríamos aí é, uma nova alíquota de importação que deve ir para 15, mais 15%, e depois, quando terminar esse caso de acusação de utilização de mão de obra, de exploração de mão de obra, seriam mais 12,5%. Isso daria um total de 37,5%, não é? Quase 40%. É claro que o Brasil irá continuar negociando, haverá, não é, as listas de exceção de sempre, mas isso é, na verdade, um escárnio, né, a tudo que nós aprendemos, a tudo que nós sempre estudamos, né, no direito internacional. Eu vejo tudo isso como algo que não implica um, um, uma ruptura sistêmica. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, o que nós temos, apesar, não é, dessa ruptura e dessas práticas completamente ilegais dos Estados Unidos, o que nós vemos é que o sistema, de alguma maneira, continua funcionando. Quer dizer, há ainda, quer dizer, por mais paralisada que esteja a Organização Mundial do Comércio, a maioria dos estados ainda recorre, não é, aos instrumentos da Organização Mundial do Comércio, não é, aos princípios da Organização Mundial do Comércio, né? Portanto, evidente que ela precisa de uma reforma completa, né? Até num formato muito diferente do atual, né? Mas o que existe agora, digamos, e aí tem um autor que fala muito sobre o cinismo, né? O cinismo era o que era a ordem internacional que nós conhecíamos. Era uma ordem concebida principalmente pelos Estados Unidos, por meio da qual eles procuravam legitimar seu poder. Então, veja, isso é uma visão bem geoeconômica ou, se quiser, também bem realista das relações internacionais, para legitimar o poder.
Então, eles entendiam lá no início, e depois com a OMC também, que as regras serviriam para contenção do exercício unilateral do poder, ao mesmo tempo conferindo legitimidade àqueles que já detinham o poder. Então, a gente não pode ser ingênuo, acreditar, não, aquela ordem era uma ordem imperfeita, porque por trás sempre prevaleciam e prevaleciam os interesses políticos dos mais fortes, né? É, então, não é que a gente tenha que exaltar muitos defeitos naquela ordem, né? Então, isso sempre existiu. Agora, isso se apresenta de uma maneira muito mais assintosa, mais clara e evidente, que era a ordem anterior, imperfeita, mas era um instrumento de legitimação de poder, de contenção de poder. Então, ela desaparece e não há mais contenção do poder, né? Então, isso é que nos permite concluir. Não há mais. Mas o cinismo está justamente aí, né? Quer dizer, você usa ferramentas, você usa regras até onde elas lhe interessam. Depois, né, deixaram de interessar porque eles cometeram um equívoco de pensar que com o ingresso na seção da China, na OMC, a China ia ser enquadrada, iria haver uma mudança política na China e, ao mesmo tempo, uma abertura comercial nos moldes neoliberais. O que não aconteceu, a China foi, de uma maneira, quer dizer, violando várias regras da OMC, e foi ocupando espaço, até que chegou um momento que eles perceberam, não, isso não nos interessa mais. A China, não é, chegou a um ponto que ameaça a nossa segurança econômica. Então, não serve mais essa hora. E tem uma coisa curiosa, eu publiquei, escrevi um artigo recentemente, em que, dentro das coisas, eu falava sobre essa política, mas não ainda sob essa perspectiva da geoeconomia. Mas eu dizia assim, na realidade, o que está ocorrendo é, uma política de Estado exaltada dos Estados Unidos. Por que exaltada? Porque, na verdade, ela era uma continuação da política de Estado. Para não me prolongar muito atrás da história, quer dizer, quando eles percebem que a OMC e outros órgãos multilaterais, né, não serviam mais para eles, o que na verdade, né, o que eles começam a fazer? Vamos primeiro estrangular a OMC, o que é o seu sistema de solução de controvérsias, né? Porque isso é algo que tem nos incomodado, tem havido relatórios, né, do órgão de apelação que estão na contramão dos nossos interesses, portanto, vamos começar por aí. Quando começa essa política? Começa no governo Obama. No governo Obama, lá, para não ir muito longe, tempo, 2017, o órgão de apelação continha 7 membros que não representavam seus países, evidentemente, mas regiões, as 7 regiões geográficas do globo. Portanto, quando houve é, a, um dos seus membros, né, a Jennifer Hillman, que já estava, né, já há 4 anos, né, já era membro havia 4 anos, e tinha chegado o momento porque o mandato era renovado por mais 4, de renovação do mandato. Simplesmente, é, ela recebe, ela me contou isso, na verdade, recebe um telefonema de alguém do governo Obama dizendo que ela não seria reconduzida. E como claramente foi dito a ela porque ela não estava representando os interesses dos Estados Unidos. Veja, uma
entre aspas, juíza, né? Porque não se tratava de um sistema judicial de solução de controvérsias, mas, enfim, o órgão de apelação, uma professora conceituadíssima nos Estados Unidos, e ela realmente foi isso que aconteceu. Mas era o início, porque tudo na OMC, como vocês se lembram, funciona na base do consenso. Se um veta ou não tá de acordo, então não existe consenso e, portanto, nada é aprovado. E foi assim, o segundo membro, não era americano, etc., o mandato acabou, os Estados Unidos vetaram a recondução. Assim, até 2019, quando sobrou apenas um, era um membro chinês, e acabou o órgão de solução de controvérsias. Então, veja, essa política, e depois as críticas, né, no primeiro mandato do Orbán, do Trump, e agora, nem se diga, começaram. Vamos fazer esse marco temporal em 2017, quer dizer, uma política de Estado. Isso aqui não serve mais para os Estados Unidos. E eu coloquei no texto política de Estado exaltada. O editor não gostou. Quando eu fui ler depois o texto publicado, ele eliminou, né, o exaltado, né? Mas eu insisto muito nessa palavra, mas eu vi só depois, uma política de Estado, ele deixou lá a política de Estado, né? Mas tirou o exaltado. Mas eu insisto que é a política de Estado exaltado, né? É isso, em outras palavras, que a gente pode, né? Agora, vejam, como eu dizia que não vejo um abalo sistêmico, eu quero dizer o seguinte, que essa ordem, de alguma maneira, continua. Continua valendo, suas regras continuam valendo, mesmo que muitas delas sejam desrespeitadas, né? Então, há países, incluindo o Brasil, obviamente, que tentam fazer propostas, né, para a reforma da OMC, inclusive a União Europeia apresentou uma proposta apoiada pelo Brasil, mas que não, pelas circunstâncias hoje políticas, não surtiu o efeito desejado. E, evidentemente, tudo passa pela reformulação, né, de vários acordos do OMC, a começar do acordo de subsídios, ou seja, é necessário hoje que se permita aos membros conceder subsídios, inclusive subsídios verdes, não é? Subsidiar setores que estejam engajados na produção sustentável de seus produtos, etc., de alguma maneira coibir, né, o incentivo por meio de subsídios a combustíveis fósseis, né? Então, as regras de conteúdo local, né, quer dizer, permitir a adoção de conteúdo local, ainda que isso viole ah, à primeira vista o princípio da livre concorrência, quer dizer, você beneficiar, não é? Porque se é assim, se é o inward looking, né? Quer dizer, você começa nessa ordem, você tem que olhar para dentro, porque ninguém vai procurar, né? Quer dizer, pelo menos nos Estados Unidos, cooperação, etc. Então você tem que olhar para dentro, pensar que você não pode ser muito vulnerável, você não pode ser vulnerável. Você tem que voltar a produzir certos bens que você tinha deixado de produzir. Não é que você vá, por decreto, eliminar as cadeias globais de valor. Não, você tem que continuar se inserindo nelas, mas, ao mesmo tempo, você tem que se resguardar, né? Quer dizer, e não são todos os países que podem, porque precisa ter dinheiro, né, para você dar esse tipo de subsídio ou exigir, né, ou ter os requisitos de conteúdo local, incentivar a indústria nacional, que era, segundo os Estados Unidos, ou aquelas pessoas que eu conheci nos seminários, né, na Europa, que eu participei, era uma política da década de 60, hoje exaltada, né, para voltar ao termo, pelos Estados Unidos. Então, é preciso que haja, sem dúvida nenhuma. Mas ela continua a ser um pilar. Por isso que eu não vejo, e aí vem a segunda e principal razão. Quer dizer, quando eu falo, descrevo
essa ordem destruída, essa ordem desconfigurada, e o título, não é, da minha proposta é justamente a Disruption a ruptura a, eh, e, e a reconfiguração da ordem mundial. Se nós pensarmos em algo que já foi objeto de muitas discussões, né, que são os acordos regionais de comércio, porque essa é, digamos, continua sendo, nunca deixou de ser, a nomenclatura da OMC. E pode ser que, em algum tempo, até algum tempo, eu dizia assim, não são mais regionais, porque não obedecem fronteiras nem regiões. E hoje eu penso que se não, são regionais, não importa a contiguidade geográfica ou não, mas são regiões diferentes. Podemos até falar em acordos interregionais, né? E, a meu ver, esse é um caminho para a sustentação do multilateralismo, das regras multilaterais. Houve discussões até o passado recente sobre o papel dos acordos regionais, acordos preferenciais de comércio, também, e aí eu quero chamar a atenção disso, para isso. Acordos bilaterais, porque eles passaram a ser, na sua maioria, acordos bilaterais. Então, expressão que deve nos chamar a atenção. Eu vou falar sobre isso antes de encerrar. Então, o que que é? Você encontra nesses acordos, e eu cito como exemplo o acordo Mercosul-União Europeia, como e você consegue avaliar a dimensão geopolítica dele. Eu não vou entrar no mérito. ah, o acordo beneficia certos setores do Brasil, da economia brasileira, outros serão prejudicados, assim como alguns setores da União Europeia também serão prejudicados. Eu não vou entrar nessa questão, que é uma questão que tem sido discutida há muito tempo. A minha questão é olhar para a importância geopolítica desse acordo. Porque, em si, o que que ele traz? Ele traz, e no passado recente, você chegou a contrapor os acordos regionais ou preferenciais de comércio ao multilateralismo, que ele seria um desvio do multilateralismo. Quando, na verdade, não. A visão hoje visão são um desvio. A própria OMC admitiu, num relatório muito substancioso, que a convivência entre os dois era perfeitamente possível e desejável. E hoje isso se tornou mais realidade ainda. Porque, à medida que você tem uma ordem comercial global destruída, onde você encontra os mecanismos de uma ordem baseada, né, na não discriminação, na reciprocidade, no respeito à soberania, na cooperação, né? Você encontra nesses acordos interregionais. Quer dizer, e por isso que eu digo, eu não vejo como um abalo sistêmico. Houve uma destruição? Houve. Mas, de alguma maneira, esses princípios já vinham, porque houve, a partir da segunda metade desse século, uma evolução, sem precedentes desses acordos, né? Justamente por causa da paralisia da OMC, que era incapaz, por causa do princípio do consenso, de produzir novos acordos sintonizados com a economia atual, ou seja, tratar de temas como comércio digital, né, o comércio eletrônico, tratar de temas como comércio, meio ambiente e mudança climática, né, inserir cláusulas, quer dizer, quando você coloca, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, desenvolvimento sustentável, você fala que as partes têm que cumprir
né, o Acordo de Paris, mas também fala nas convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, são acordos que reproduzem regras da OMC e que, ao mesmo tempo, conseguem ter a abrangência necessária atual para cobrir esses temas. Não dá para falar hoje de comércio sem pensar na mudança climática. Esses acordos têm isso, né? Então, eles complementaram a OMC e hoje eles são uma espécie, a meu ver, né? Une pièce de résistance, uma peça de resistência ao unilateralismo, né? Então, são muito bem-vindas negociações já anunciadas entre o Mercosul e o Japão. Aqui não cabe pensar, mas o que é o Mercosul? É completamente dividido, não funciona mais. Isso seria outro tópico, que eu teria o maior prazer de falar também. Mas aqui é pensar na importância geopolítica. E eu cito o acordo Mercosul-União Europeia, evidentemente, porque ele assumiu isso, quer dizer, ele foi negociado durante 25 anos, né? E quando ele vem, não é? Ele entra em vigor provisório, né? Quer dizer, que foi, né, ainda está sob júdice, né, no Tribunal de Justiça da União Europeia, ele traz isso, ele mostra a possibilidade, não é só respeitar as tarifas negociadas. Essas tarifas são negociadas, elas foram negociadas. Vocês se derem ao trabalho de ler o acordo, vocês vão ver setores, a redução gradual de tarifas, gradual e progressiva, que vai demorar 15 anos para se consolidar, né? Então, mas tem a liberalização comercial e tem o componente fundamental, que é o componente que a gente chama de político institucional, né? Esse ainda não entrou em vigor, esse está sob júdice. Mas tem mecanismos, eu também não vou entrar aqui porque não daria tempo, na União Europeia que permitiram a aprovação provisória da parte comercial do acordo, né? E quando a gente sabe que hoje o acordo bilateral e tal, ele não, o acordo, desculpa, o acordo preferencial, o acordo regional não se cinge apenas à desgravação tarifária, à eliminação de barreiras tarifárias. Então vejam a importância que existe, sempre existiu essa importância, e hoje ela adquire uma outra conotação, não é? Dos acordos regionais e interregionais. A importância geopolítica que eles têm, como um contraponto ao unilateralismo, não é? E o uso do poder praticados pelos Estados Unidos. Então, é isso que eu sustento, quer dizer, é um grande contraponto. E há algo muito interessante que eu disse, cuidado agora com a utilização de acordos bilaterais. Por que se tem que tomar cuidado? Nós falávamos, eu muitas vezes nas aulas para os alunos falava, e agora a tendência é que eles sejam bilaterais. Você pega o acordo Japão, União Europeia, né? Você pega o acordo Chile, União Europeia, enfim. E eles são acordos importantes que contêm esses conteúdos. Quer dizer, são bilaterais, mas eles reproduzem, né, o multilateralismo, né, as regras do multilateralismo, que, como eu disse, mesmo dentro desses acordos, vão ter que mudar, vão ter que se adaptar a uma nova realidade. Mas, de qualquer forma, é isso. E hoje, o que se entende, e é uma palavra perigosa, porque os Estados Unidos passaram a adotar acordos bilaterais, mas não tem nada a ver com os acordos regionais, com os acordos interregionais, não é? Que se sustentam com base
nas regras da própria OMC, na não discriminação, no liberalismo comercial, na abertura comercial, temas como comércio digital, investimento, comércio e mudança climática, meio ambiente, etc., né? Eles têm tudo isso. E esses acordos dos Estados Unidos, acordos bilaterais hoje, eles são impositivos. Eu, não, eu fico um pouco até constrangido, né? Porque quando li um acordo bilateral que foi firmado esse ano entre Estados Unidos e Argentina, eu fiquei sinceramente deprimido. Com todo e maior respeito pela Argentina, né? Um país que sempre foi parceiro do Brasil e hoje, né, temporariamente, tem se desviado, não comercialmente, porque o mercado brasileiro continua sendo um dos mais importantes para eles, mas politicamente há um. Mas eu nunca tinha visto algo igual na área do direito internacional público, em que você conhece vários tratados, né, internacionais, não é? Em que as obrigações são recíprocas. Então, são dois estados soberanos e, portanto, as obrigações são recíprocas. Não é? Lendo esse acordo, não há, é sempre assim: a Argentina obriga-se a fazer. A Argentina, isso vai do começo até o fim. São obrigações apenas de um Estado. É como se for. Eu lembro disso na minha atuação na vida, como advogado profissional, daqueles contratos entre empresas leoninos. Então, isso a gente via antes, contratos leoninos, né? Então, prevalecia o interesse da empresa, do contratante, etc., né? Então, a gente sabe, o professor Rui sabe bem disso, etc. Então, mas é como se eu tivesse lendo um daqueles contratos entre empresas, né? E vendo esse contrato. É uma total sucumbência. Ou seja, a Argentina não tem que diminuir suas barreiras não tarifárias, a Argentina tem que aplicar práticas regulatórias adequadas, a Argentina tem que respeitar as leis dos Estados Unidos, algo, como eu dizia, fiquei muito chateado de ver e surpreso. Assim, surpreso do porque as premissas, para mim, já estavam dadas, essa visão que eu tenho de olhar hoje o mundo com base na geoeconomia já estavam dadas. Quer dizer, a hora que eu vi o acordo Estados Unidos e União Europeia, né, como é que eles são? Não dá para descrever aqui. É também objeto de um assunto específico. Mas você tem a concordância, né, dos Estados Unidos em aplicar uma tarifa de 25% dos bens importados da União Europeia, sob a condição de que você abra o seu mercado, é, crie mecanismos de incentivo à aquisição de produtos americanos, ou seja, uma série de contrapartidas. Na verdade, é simples assim. Na mesma atuada, ou até de modo mais visível ainda, o contrato, é quase contrato, mas o acordo entre Estados Unidos e Japão. Por exemplo, você terá o benefício de 15% como tarifa de importação aplicada aos produtos exportados aos Estados Unidos, desde que, né, sob a condição de investir, no caso do Japão, 550 bilhões de dólares em setores industriais dos Estados Unidos. Da mesma perspectiva, embora
o acordo com o Japão seja mais abrangente, o mecanismo de financiamento também de 500 subir, 550 bi passa por empréstimos e envolve mais setores públicos do Japão. No caso da Coreia, é muito simples. Você vai ter 15%, não é, de imposto de importação, condicionado a que você invista 350 bilhões de dólares no país. Quer dizer, esse tipo de acordo, que é o acordo que eu chamo acordo de impositivo, reflete claramente qual é a visão que os Estados Unidos têm de si mesmos. Ou seja, você está negociando, entre aspas, com os Estados Unidos, porque, na verdade, todos esses países sucumbiram à coerção dos Estados Unidos. Então, para encerrar, diria isso. Uma das saídas que nós temos hoje para essa situação de desfiguração da ordem internacional global e que compõe a reconfiguração dessa mesma ordem são os acordos regionais e interregionais de comércio. Esses que têm sua base, né, no artigo 24 do GATT, né? Então, e que continuam a praticar, continuam a reforçar a ideia do multilateralismo, que não se confundem com esses acordos bilaterais dos Estados Unidos, que refletem a ordem, ou a desordem, não sei como vocês querem chamar, imposta por eles. São acordos em que uma parte, infelizmente, sucumbe à outra. Nós estamos correndo o risco, no Brasil, nós não assinamos acordo ainda, né? As perspectivas, os resultados das investigações, né, com base na seção 301, tanto no primeiro caso, que envolve a questão do PIX, como esse outro, que é uma outra investigação que envolve a questão de utilização de mão de obra infantil, escravizada. É, é, qual vai ser a reação do Brasil? Não é? Assinar um acordo com os Estados Unidos, sucumbir ao acordo com os Estados Unidos, seria uma contradição intrínseca, porque nós estamos hoje incentivando, né, o próprio Itamaraty, incentivando a ampliação de parcerias, de acordos regionais, interregionais, justamente para manter o multilateralismo, para não sermos esmagados por um país que utiliza o comércio, a economia como instrumento de poder, de coerção, né? Então, para encerrar, eu vejo esse como um dos caminhos, né? Quer dizer, daí a relevância que adquire o acordo Mercosul-União Europeia. Talvez seja realmente o caminho capaz de alguma maneira, proporcionar a um retorno de uma ordem comercial global mais equilibrada e sem a submissão a práticas impositivas, unilaterais, punitivas, coercitivas e absolutamente fora de propósito do atual governo dos Estados Unidos. Com isso, eu encerro. Agradeço mais uma vez, professor Rui, ao honroso convite que me foi feito. Professor Humberto, muitíssimo obrigado, não por sua exposição, mas pela verdadeira aula que você hoje nos brindou no quarto Summit ESG. E quando eu digo aula, justamente porque a temática, além de atual, é de suma importância para a compreensão do sistema internacional em que estamos inseridos, que vivemos. E eu tenho uma preocupação, você falava em um determinado momento, né, de sua exposição, sobre a questão dessa política de, abre aspas, big stick dos Estados Unidos, de novo, para mostrar, olha, eu tenho mais poder, e se você quiser firmar o acordo, entre aspas, né, você siga as regras do
como você fez bem a analogia do contrato de adesão que eu estou colocando aqui para você. Né? As regras são essas, quer, não quer, é isso. E eu imponho. E eu me lembrei de um livro do John Mearsheimer, que, salvo o melhor juízo, é The Great Delusion, em que ele justamente argumenta que a ordem liberal internacional ela foi, de certa medida, uma construção a serviço da hegemonia americana. E com os exemplos que você nos trouxe lá de trás, fazendo uma cronologia de maneira orgânica, natural, você foi mostrando na prática o argumento desse autor. E achei isso magnífico, né? Excelente. E agora, eu tenho uma pergunta, se me permite, professor Humberto, assim, com o máximo de cuidado, né, por óbvio, sobre essa questão da seção 301, que seria no seguinte sentido. É, perceba que. Vamos voltar um pouquinho. Na questão da seção 122 da Lei de Comércio de 74, ok, ela foi invocada pela primeira vez na história, agora em 2026, para impor as sobretaxas, né, de um problema de balanço de pagamentos que muitos economistas afirmam que nem existiu. Tá? E, de outro lado, a seção 301 dessa mesma Lei de Comércio, e daí aí é o que me parece ser emblemático, porque você pontuou isso várias vezes em sua fala. Um único país, que é no caso dos Estados Unidos, ele se arvora em ser juiz dos seus próprios parceiros e decidindo unilateralmente o que é e o que não é prática desleal, e escolhendo quando e de que maneira ele vai retalhar sem passar pela estrutura da OMC. Ok. Foi exatamente esse instrumento que levou à criação da OMC em 95 com o objetivo de domesticar esse tipo de conduta, certo? Agora ele ressurge contra o Brasil, vou pensar só no nosso caso, não vou pensar na União Europeia, e mira no PIX, como você tangenciou, e em outras decisões aí de nossa justiça, pensando no viés político. O retorno da seção 301 pode ser considerado uma prova definitiva de que o nosso sistema multilateral não está mais paralisado, ele realmente foi esvaziado. Eu acho que as suas observações são. Está dando para ouvir? Sim, sim, perfeitamente. As suas observações são perfeitas. Então, eu acho que. Agora, é a prova, sim, na verdade, a utilização da seção 301 é a prova de que, né, acabou realmente um tipo de ordem mundial, embora ela já tivesse sido utilizada outras vezes, né? Mas é a prova de que não há mais controle, porque o que ela, na verdade, aí iríamos longe nessa discussão que é tão cara para nós internacionalistas, né? Porque, na Sim, verdade, se a gente pensar bem, ela viola um princípio fundamental do direito internacional, que é a territorialidade ou a extraterritorialidade, depende de como você vê. Então, quer dizer, é a aplicação de uma lei é, é, em outro país, sobre outro país, né? O que demonstra esse desgarramento da OMC com muita clareza agora, né? sim, Porque sempre foi no passado, sim, né? E tanto que você cita o exemplo, a OMC vem para institucionalizar um pouco mais o sistema, né? Amenizar um pouco o que sempre esteve subjacente à ordem liberal, neoliberal, que foi a proteção de interesses dos seus fundadores. Esse é o fundamento dela. Agora, não há mais. A partir do momento que você não pode recorrer mais a esses instrumentos eh, liberais, neoliberais, o que eles estão fazendo agora, né, é recorrer a instrumentos internos. Eles não têm apoio no sistema.
Então, aí vem a questão da extraterritorialidade. Até que ponto você pode inserir, você pode é, aplicar uma lei, né? Se a gente for pensar em termos de direito internacional, a seção 301, desde o início, né, enfim, ela sempre teve esse aspecto extraterritorial, né? E agora o que fica, e a gente percebe que essa lei está sendo é, imposta com muita clareza aos outros países do mundo, inclusive a União Europeia, né, uma parceira. Então, de um lado, ela pode dar a ideia de que o multilateralismo acabou. Como era o multilateralismo antes, de fato, não há discordância, não vai ser mais igual. Ele terá outros princípios e, quiçá, até não tenha mais o princípio da não discriminação, da cláusula de nação mais favorecida. Quer dizer, ele vai ter uma configuração diferente, que eu acredito possa avançar dentro dos acordos regionais e interregionais. Vamos fazer essa mudança dentro desse sistema multilateral, vamos fazer por aqui, já que no horizonte temos uma OMC paralisada ainda. Sim. Então, na verdade, ao mesmo tempo que ele nos dá a ideia, a aplicação da seção de que acabou o multilateralismo, que agora prevalece a aplicação extraterritorial de uma lei, que prevalece o interesse, meu interesse hegemônico, etc. Por outro, a gente, é como eu disse, então essa é uma visão possível, né? Acabou e, como disse o premier do Canadá, isso acabou e essa ordem e não é ter saudosismo, nós não podemos ser saudosistas ou ingênuos de que essa ordem vai voltar. Não vai, ela vai voltar de uma forma diferente. Mas onde ela, no momento, ela encontra algum tipo de respaldo nos acordos interregionais. Sim. Então, aí, de um lado, sim, como você pergunta, de um lado, prova de que o multilateralismo, etc., acabou. Sim, acabou como era até pouco tempo, sem dúvida. Ele vai ser repaginado. E essa repaginação está ocorrendo, de alguma maneira, quando a gente olha sob essa perspectiva, e pode ter sua continuidade nesses acordos interregionais. Por isso que eu não falo digamos assim, no abalo do sistema como um todo, né? Por quê? Porque existem válvulas de escape. Sim. Uma das válvulas de escape, a meu ver, é justamente o interregionalismo, né? Pensando friamente, o sistema continua a funcionar e essas válvulas de escape, por meio, como você bem disse, né, essas soluções aos acordos regionais, os acordos interregionais, pensando pelo aspecto geopolítico, o próprio acordo Mercosul-União Europeia, são exemplos claros de que haverá, já está a ocorrer uma reconfiguração da ordem comercial internacional, da ordem internacional, mas e que a gente não pode ser saudosista e ficar pensando, não, vamos lutar para Não, retomar o multi. Não, esquece o não. multilateralismo do jeito como conhecíamos no passado. Vamos É, tentar compreender essa nova ordem e entender que existe uma importância muito grande do direito internacional, mas agora sob a roupagem dos acordos regionais e interregionais. exatamente. Professor Perfeito. Humberto, muitíssimo obrigado pela aula, né? Não foi uma palestra, foi uma aula, e está sempre convidado a partir de hoje a debater conosco quando tiveres assuntos que entendam nevrálgicos, importantes para levar ao público. Será uma grata satisfação usar o nosso canal para divulgar as tuas ideias. Muito Como é obrigado, de professor Rui. praxe, A como é de satisfação será praxe, toda minha. Tá, e como é de praxe, Humberto, aqui quem encerra o Summit não é o organizador, é o palestrante, é o convidado. Então, palavras finais para fazer o encerramento da sessão de hoje. Eu quero dizer que fiquei muito contente de participar, muito honrado de participar e de propor essa discussão, não é?
tentando trazer algumas perspectivas que, como o professor Rui bem mencionou, vem do realismo, né, nas relações internacionais e acoplado agora à questão econômica e à geoeconomia, né? Então, eu fiquei muito contente de poder expor isso, que é algo que, digamos assim, eu penso no dia a dia. Eu costumo brincar mas é verdade. Eu começo as minhas aulas hoje, não é, de Direito Internacional Econômico, eu pego, entro na sala de aula já com o celular na mão. Então, peço para todo mundo, eu não quero fazer propaganda aqui, mas entrar nas redes sociais, mas eu tenho uma específica que eu entro para ver qual é a notícia do dia, porque nós sempre teremos alguma surpresa e daí começa a aula. Então, é um assunto que nos faz refletir, né, diariamente, não é? E principalmente sob a perspectiva do Brasil, não é? Nós não sabemos exatamente como vai ficar o cenário depois da divulgação, né, dos resultados, dos relatórios aí da USTR. Tá ótimo. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima edição do Quarto Summit ESG. Abraços. Tchau, professor Humberto. Muito obrigado.